Certinho, 9h13. Doutora, vamos só dar uma recapitulada, né, de novo, no que são varizes, para depois a gente entrar nos mitos e verdades. Então, varizes são veias dilatadas na perna que perderam a sua função. Qual é a função das varizes? É levar o sangue adequadamente da perna em direção ao coração. Como que isso acontece? Essas veias, para fazer essa função de levar o sangue da perna em direção ao coração, ela tem pequenas válvulazinhas dentro da veia. E essas válvulas funcionam aí como válvulas de retenção. Quando você caminha, se movimenta, contrai a musculatura da panturrilha, que é uma musculatura muito importante na perna, eu costumo falar para meus pacientes que ela é o coração venoso na perna. Quando a gente contrai essa musculatura, a gente empurra o sangue para cima, essas válvulazinhas se abrem para o sangue subir, por gravidade, quando ele tende a descer, essa válvulazinha se fecha e não deixa o sangue descer. As varizes são veias dilatadas, que se dilataram, e que essas válvulazinhas perderam a sua função. Então ela já não consegue levar adequadamente o sangue da perna em direção ao coração. Quando o paciente caminha ou quando o paciente fica em pé, o sangue tenta subir quando é bombeado para cima, mas por gravidade ele fica muito tempo parado na perna. Eu sempre gosto de explicar dessa maneira porque isso facilita que os pacientes entendam todo o sintoma e todos os fatores predisponentes e as maneiras com que a gente tem para prevenir o aparecimento de varizes, ele tendo na cabeça isso, né? Então, o que? Primeiro, uma pergunta que é muito frequente no consultório. Doutor, mas se eu operar minhas varizes e tirar essas veias, não vai piorar a minha circulação? Isso é assim, todos os pacientes que estão em programação para fazer cirurgia fazem essa pergunta. Eu explico, não. Por quê? Porque essas veias que estão na perna já perderam a função dela. Ela já não está funcionando adequadamente, essas válvulazinhas não estão funcionando. Então, na realidade, essas veias que estão dilatadas, que são as varizes, elas estão atrapalhando a circulação. E essas veias representam menos de 2% de todos os vasos que estão na perna. Né? A gente tem na perna o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo, bem resumidamente. Né? O sistema venoso profundo é responsável por 80% do retorno de sangue da perna em direção ao coração. E o sistema venoso superficial é apenas por 20%. Então, por mais que teoricamente a gente conseguisse tirar todo o sistema venoso superficial, que é esse que aparece, a gente ainda teria 80% do retorno pelo sistema venoso profundo. Esses vasos que estão doentes geralmente representam 2% desses 20% superficial. Então, eles não vão fazer falta para a perna. Muito pelo contrário, a gente vai tirar esses vasos que estão doentes e a gente vai obrigar esse sangue que estaria ali, entre aspas, parado, com dificuldade de retorno, a subir por vasos que estão normais. E assim a gente melhora a circulação, melhora sintoma, melhora edema, melhora complicações, evita complicações, né, das varizes em si. Porque se ele já está doente, ele já não está cumprindo seu papel. Ele não está cumprindo seu papel, ele está mais atrapalhando ali do que ajudando. Uma pergunta que chegou vem de encontro a isso. Se eu tirar a safena, depois eu precisar dela para o meu coração, ela não vai fazer falta? Isso é uma pergunta também muito frequente, todas perguntam, né? Isso já tem vários estudos. Primeiro, Cláudio. O que é a ponte de safena, né? Os pacientes primeiro têm que saber o que é a ponte de safena. A ponte de safena é uma cirurgia que pode ser feita não só no coração, pode ser feita em qualquer local. Por exemplo, o paciente tem uma lesão arterial no braço em que lesou uma artéria que levaria o sangue até a mão e fez essa oclusão, lesou essa artéria. A gente pode fazer uma ponte de safena no braço para fazer uma ponte e desviar o sangue onde está entupido para voltar a passar sangue na mão. Então, a safena é um substituto de vaso. E ele é um dos substitutos. A gente pode usar várias outras veias do corpo como substituto para fazer uma ponte, né? Que daí não vai se chamar ponte de safena, mas vai para fazer essa ponte para fazer a revascularização. A safena é um desses vasos, primeiro. Então, caso o paciente não tenha a safena, a gente tem outras opções, outros vasos para serem usados. A safena é a mais fácil, entre aspas, a mais tranquila de se retirar para ser usada. Mas se ela não está mais presente, a gente pode usar outros vasos. Então, essa é uma explicação, que a gente pode usar outros vasos para fazer esse substituto. Além disso, a porcentagem de pessoas que vão ter problemas para que seja necessária uma ponte de safena é muito pequena se comparado com a quantidade de pacientes que ficariam sofrendo pela insuficiência
de uma safena. Então não justifica você preservar a safena de todo mundo para que, se no futuro vier a usar para fazer uma ponte de safena, entendeu? A proporção é muito diferente, é muito pequena a proporção de pessoas que podem vir a precisar, comparado com a quantidade de pessoas que têm insuficiência de safena, e comparado com as possíveis complicações e consequências de uma insuficiência de safena, né? Então não é justificável. É óbvio, a gente faz a cirurgia da maneira mais racional possível. A gente só vai mexer, só vai tratar a safena se ela estiver realmente doente e se estiver realmente trazendo consequências. Mas se ela estiver realmente doente, realmente trazendo consequências, aí sim é necessário retirar, e não justifica deixar ela ali causando problemas para que, se no futuro vier precisar usar. Que a porcentagem de pessoas que vão precisar usar é pequena, e além disso, se precisar usar, a gente tem ainda outros substitutos que não a safena. Por isso que eu sempre bato muito na tecla é o preparo para se fazer a cirurgia de varizes, né? A avaliação prévia. O Doppler, o ultrassom é hoje indispensável para qualquer tipo de tratamento de varizes, até das varicoses. É necessário você fazer um mapeamento venoso no ultrassom para mapear tudo isso, pesar numa balança se vai valer a pena tirar ou não, tratar ou não, para daí a gente fazer a cirurgia. Quem vai nos dizer isso é essa avaliação pré-operatória, em que o Doppler, o ultrassom Doppler, né, o mapeamento venoso, é muito importante se fazer. É esse mapeamento que vai conduzir o médico. Que vai conduzir o médico. E o que eu já bati outras vezes na tecla aqui, do tratamento vertical de varizes, né? O mesmo médico que vai operar as varizes, é ideal que seja ele mesmo que vá fazer o seu ultrassom. Porque tem muito de feeling, muito de observação. O ultrassom é um exame examinador dependente. E a decisão ou não de operar, às vezes ela é muito tênue em você indicar uma retirada da safena ou não. Se às vezes você pega um laudo, já aconteceu várias vezes comigo isso, o paciente vem e traz, porque já tinha feito uma avaliação prévia, e traz um laudo assim, insuficiência de veia safena. A pessoa, às vezes, que fez o ultrassom, não é que fez de maneira errada, mas não foi com o objetivo exatamente pré-operatório. Então, às vezes, o paciente tem, aí eu vou fazer, para fazer o preparo da cirurgia, a gente vai repetir esse ultrassom, com certeza, e a gente observa que essa insuficiência de safena é uma insuficiência discreta, só no terço proximal da coxa. A pessoa que fez o ultrassom não teve o cuidado, o detalhe de fazer toda essa descrição, e eu decido por não operar, não retirar essa safena. Se eu não tivesse feito esse ultrassom pessoalmente, visto só o laudo, a insuficiência de safena, o paciente ia para a cirurgia para ser retirado da safena, entendeu? E às vezes esse nuance de você fazer o ultrassom, você mesmo, o próprio médico fazer o ultrassom, olhar, não, é uma insuficiência discreta, com refluxo discreto, e às vezes só segmentar, nesse paciente não... E ele não tem muito sintoma, não tem uma varizes muito relacionada, a gente decide em não tratar essa safena nesse momento, fazer só uma microcirurgia ou fazer só o laser nas reticulares. Então, como é muito tênue essa decisão, por isso a importância do tratamento vertical. O médico que vai tratar as varizes, é muito importante que ele mesmo faça o seu mapeamento venoso, o seu ultrassom, para conseguir ter esse feeling, essa avaliação minuciosa e decidir se vai fazer uma safenectomia, se vai retirar a safena ou não. Nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Attar, que é médico, cirurgião vascular, e estamos falando de varizes nos mitos e verdades, mas as perguntas vêm chegando e vamos atendendo. Doutor, o Odair pergunta o seguinte... Cadê aqui do Odair? Aqui, Odair chegou pelo... Doutor, tenho que dormir com os pés descobertos, porque esquenta fora do comum, independentemente do inverno ou verão. Tenho 56 anos. Pode ser problema vascular? Pode ser a própria insuficiência venosa, as varizes, pode ocasionar isso, né? A queimação que os pacientes falam. Mas esse sintoma, ele é muito sugestivo, eu não sei se ele pode depois, durante o programa, até responder, do paciente diabético, um paciente que tem uma neuropatia diabética. Esse sintoma de que o pé queime, que não consegue cobrir, que não aguenta o cobertor em cima do pé, é muito característico da neuropatia diabética. O diabetes que lesa uma série de órgãos do corpo, de sistemas, né? Lesa a circulação, lesa a visão e lesa também a inervação. E essa inervação essa lesão na inervação a gente chama de neuropatia. Essa neuropatia
causa esse sintoma bem característico. Então, eu tenho como rotina no consultório, o paciente que tem esse sintoma e que relata, doutor, eu vou deitar, não consigo cobrir o pé, é realmente investigar se ele tem diabetes, se ele, por conta da neuropatia diabética. Só as varizes é uma justificativa, pode acontecer do paciente ter esse sintoma. Mas a investigação do diabetes aí é importante. Se ele tem esse sintoma e nunca fez exame do diabetes, é importante ele procurar o clínico ou o posto de saúde, perto de um médico de confiança, né, para fazer uma avaliação se ele não tem diabetes. Dores nas pernas, é o João que está perguntando. A esposa dele tem muitas dores nas pernas, dores fortes, só numa perna direita. Foi no ortopedista, não tem nada. Seria um problema vascular, doutor? Aí a gente vai ter que analisar todas as características dessa dor. A gente, na medicina, a gente vai fazer uma avaliação do decálogo da dor. São 10 perguntas que a gente vai perguntando sobre as características dessa dor para saber qual é a dor de varizes, né? Então, aproveitando esse gancho. A dor de varizes é aquela dor que é principalmente no final do dia. Normalmente o paciente acorda sem dor ou acorda com menos dor e essa dor vai piorando no decorrer do dia. É pior quando ele fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado com a perna para baixo. Muitos relatam que no final de semana, quando ele está mais tranquilo, que consegue descansar mais com a perna para cima, a dor não é tão importante. É uma dor que melhora quando coloca a perna para cima. Os pacientes às vezes relatam assim que à noite não é o suficiente para descansar a perna. Parece que quando acorda no dia seguinte já está com a perna cansada, isso vai piorando no decorrer do dia. Se a dor vem associado com algum outro tipo de sintoma, como inchaço na perna, né, que é o edema, né, o aumento do volume da perna. Então tem uma série de perguntas de investigação sobre essa dor que a gente tem que saber para saber se realmente pode ser de varizes ou não. Que aí a gente tem várias outras causas, né? Por exemplo, para ver uma comparação diferente. Uma dor que é pior de manhã, que é pior quando eu inicio a caminhada e aí depois que eu vou caminhando parece que esquenta e passa a dor. Aí essa dor é uma dor para a doutora Jaqueline, que vem aqui também responder. Sim. Que pode ter uma associação muito grande com doenças reumatológicas, com uma artrite, uma artrose. Então tem uma característica diferente de dor. Por isso às vezes o paciente fala, dor, o médico nada mais é que um detetive. A gente vai através das pistas e perguntas investigar de onde que pode estar vindo essa dor. Então você vê a diferença das duas dores, a gente vai ver os dois diagnósticos. Uma dor que é pior no final do dia, que é quando fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, que alivia quando põe a perna para cima, que é acompanhado de edema. Essa dor pode ser oriunda da insuficiência venosa. Uma dor que é pior de manhã, piorou agora no frio, né? Isso é muito comum, piorou agora no frio. No início da caminhada é pior, depois vai caminhando e vai melhorando, parece que esquenta e para de doer. Bom, aí é mais uma parte reumatológica. Então, através dessas características da dor, a gente vai investigando e descobrindo qual seria a causa. Muito bem, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Attar, que é médico vascular, cirurgião, e estamos tratando desses problemas vasculares. Valdinei pergunta, doutor, quanto tempo posso voltar a trabalhar após a retirada da safena? Quantos dias? Depende de qual foi o tratamento que ele fez. A laser no dia seguinte. Tranquilo. Tranquilo. Dependendo de como for, se o tratamento em si, às vezes a gente consegue fazer o tratamento dessa safena, se ele não tem vasos colaterais, a gente pode fazer com local, com anestesia local, ele faz tratamento e vai trabalhar no mesmo dia, com o laser. A cirurgia convencional, não. A cirurgia convencional ele vai precisar de pelo menos 15 dias de afastamento. Mas a cirurgia convencional, normalmente, se opera num dia, no dia seguinte pode voltar a trabalhar. A com laser. A com laser. A convencional. A convencional, 15 dias. 15 com laser, você opera num dia, no dia seguinte você volta ao trabalho normalmente. Essa é a tranquilidade do laser, do né? laser, essa aqui é a diferença do laser, né? Por isso que hoje a cirurgia, o tratamento de varizes a laser, ele é considerado em vários trabalhos, consensos. O consenso é uma reunião de trabalhos, né? Que um grupo de especialistas se reúne, estudam um grupo de trabalhos e fazem um consenso. Então a gente tem consenso europeu, consenso americano, tem uma série de consensos. Todos os consensos consideram a cirurgia a laser nível de evidência, que isso é uma classificação que existe na medicina, não só para varizes, mas para todas as doenças. Cada tratamento tem um nível de evidência. O nível de evidência para o tratamento de varizes a laser hoje é 1A. O que isso significa? Que a cirurgia a laser é recomendada preferencialmente a cirurgia convencional, por conta de todos esses benefícios.
menos trauma, menos dor no pós-operatório, menos risco, menos complicações, retorno ao trabalho muito mais rapidamente, em 24, 48 horas o paciente está voltando à atividade normal em si. Então, hoje a cirurgia a laser é nível de evidência 1A, ela é recomendada preferencialmente a cirurgia convencional. Muito bem, tenho aqui a Nice, doutor, tenho 56 anos, sou diabética, no pé esquerdo sobe até a canela algo que parece umas aranhas ali dentro, é circulação? Se ela é diabética, isso é muito característico da neuropatia diabética, isso que ela sente a gente chama de parestesia. Que são geralmente são essas sensações que os pacientes não conseguem descrever adequadamente. Não é dor, Uns falam de aranha, outros falam de parece que está sentindo o sangue subir, outro vai estar, entendeu? Tem uma série de representação. Isso a gente chama de nome genérico de parestesia. Esse paciente provavelmente tenha o que a gente chama de neuropatia diabética. Não se pode excluir com isso alguma patologia circulatória, porque o diabetes, como eu já acabei de falar, ela lesa uma série de regiões e órgãos do corpo, dentre eles a circulação, que é um dos principais fatores de risco da aterosclerose, que é aquele acúmulo de gordura na parede das artérias, que são os vasos que levam o sangue até a perna, então isso vai aos poucos provocando um déficit circulatório. Mas as parestesias são muito mais frequentes e a causa é pela própria neuropatia, pela lesão que o próprio diabetes causa na inervação e acaba dando esse sintoma de essa parestesia, esse formigamento, essa anestesia, né, que muitos pacientes relatam, parece que eu estou de meia, parece que eu não sinto os dois pés. E isso é muito importante. A gente chegou a ter uma vez uma conversa sobre as complicações de diabetes. Acho que seria interessante até agora no inverno a gente voltar a esse tema, porque no inverno ocorre uma piora, né, nos sintomas da aterosclerose, da oclusão arterial, então no frio, e também o diabetes aumentam os riscos de complicações, né? O paciente fica com o sapato muito fechado, usa às vezes bolsa de água quente, que eu já falei aqui, aproveitar para falar, gente, está frio, mas se o paciente é diabético, não usa de jeito nenhum bolsa de água quente, não usa escaldapé. A gente conversou aqui que tudo isso traz um risco enorme de lesão no paciente com pé diabético. Acho que talvez isso seria interessante. Já fica tratado para o próximo, próximo, para a gente bater muito nisso, principalmente agora que está entrando o inverno, no paciente diabético, a prevenção dessas lesões no paciente com pé diabético. E também os sintomas da aterosclerose também, que pioram agora na época de inverno. Então, já fica, gente, combinado, daqui 15 dias o doutor volta conosco, que a gente vai bater daí só esse assunto. Se bem que nós viajamos, né? Nós começamos num, daqui a pouco estamos em outro, né? Porque o ouvinte, o ouvinte traz esse dinamismo, né? Nós começamos com os mitos e verdades, já passamos. Já passamos no diabetes, já viajamos legal. O bom é que o doutor Antônio Carlos Arta tem isso, né? Ô, doutor, tem aqui a pergunta da Terezinha. Dor nas pernas, doutor, só durante a noite. Durante o dia não dói. Pode ser um sintoma? Então, é isso que a gente acabou de comentar, né? Essa é uma característica muito, muito frequente da insuficiência venosa, né? Porque realmente o que a gente estava conversando sobre as válvulazinhas que quando não estão funcionando, não conseguem fazer com que o sangue suba da perna em direção ao coração. Então o paciente fica o tempo todo em pé, tem varizes, aquele vaso aquele sangue parado dentro do vaso começa a extravasar substâncias para fora que provocam reação inflamatória, e essa reação inflamatória é que vai causar dor, o inchaço na perna, os sintomas que ela tem. Durante o dia, às vezes, naquela correria ela não se dá conta da dor na perna. E até está doendo, até pode estar doendo. E muitos pacientes falam assim, não, me dói a hora que eu estou deitado. Não é, mas é que provavelmente ele se lembra da perna quando ele já está deitado. Nossa, eu deito, a hora que eu vou deitar, parece que minha perna está queimando, está doendo. Então, realmente, esse sintoma é um sintoma muito característico de doença venosa. E aí é importante também, já um gancho, né, que você vai pensando, tem 20% da população, né, isso é importante falar também, e por isso o paciente tem que fazer uma avaliação, 20% da população tem dor na perna, exatamente como os sintomas de um paciente que teria varizes, que teria insuficiência venosa. Então, 20% tem os sintomas, mas não tem doença venosa nenhuma. Tem esse sintoma pelo quê? Pelo hábito de vida, né? Pelo forma de trabalho, muito tempo em pé, ou muito tempo sentado com a perna para baixo. Vida sedentária,
né? Então não faz o estímulo desse coração venoso que a gente conversou na perna, que não estimula a panturrilha, não faz essa ativação dessa musculatura para jogar o sangue para cima. Excesso de peso, né? A obesidade, a mesma coisa. A obesidade dificulta o retorno de sangue da perna em direção ao coração. Então, às vezes, o paciente não tem varizes em si. Isso a gente chama de insuficiência venosa funcional. O que ele tem é um estilo de vida, um trabalho e ainda a vida sedentária, o excesso de peso, que estão dificultando o retorno de sangue da perna em direção ao coração e, por isso, tem os sintomas. E, às vezes, nesse paciente, uma avaliação bem feita, que exclua toda e qualquer patologia venosa e uma orientação só de como ele deve conduzir, usar uma meia elástica quando for ficar muito tempo em pé ou sentado com a perna para baixo, fazer atividade física, perder peso, só isso já ajuda muito no sintoma e melhora demais a qualidade de vida do paciente. Muito bem, doutor Antônio Carlos Zata conosco, e a pergunta agora é da Josilda Dona Mera. Ela diz que, na verdade, ela tem sérios problemas de coluna, mas tem muita dor na perna esquerda, desde a coxa até a sola do pé. É insuportável. E ela pergunta, pode ser vascular, doutor? Então, porque é só numa perna. Mais uma vez a gente cai naquele decálogo da dor. A gente vai perguntar, primeiro, qual a região da dor que ela tem, entendeu? Vai da coxa até o pé. Se é uma dor que corre na região posterior da coxa e desce até a panturrilha, vindo quase desde a nádega, a gente pode pensar, e aí vai ter que fazer exame físico para avaliar, tem uma série de testes que a gente faz, teste de LASEG, tem uma série de testes que a gente faz. Se ela tem problema de coluna, isso pode estar relacionado com uma lombociatalgia, né? Com uma compressão nervosa lá na coluna que está causando uma irritação na inervação que forma o nervo ciático, e isso vai dar dor nessa região da perna e às vezes até lá no pé. Então, assim, difícil só com uma pista a gente conseguir determinar. Mas se essa paciente tem a dor, como eu falei, atrás da perna, só atrás da coxa e atrás da panturrilha, que vem lá desde cima, tem que pensar em lombociatalgia. Não, a dor é só do joelho para baixo, em toda a panturrilha, parece um peso, um cansaço no final do dia. Bom, aí a gente pensa em varizes. Vai depender da característica da dor do paciente. Muito bem. A Alice volta a perguntar, é aquela com problema lá que parece aranha. Desde que fiz cateterismo, tomo Somalgin Cardio. Ele ajuda na circulação, doutor? Então, o Somalgin Cardio, na realidade, o que ele é um antiagregante plaquetário. Ele deixa o sangue um pouco mais fluido e ele melhora um pouco por conta dessa fluidez do sangue, melhora um pouco a circulação, mas o Somalgin, no caso dela, se ela já fez cateterismo, e provavelmente se ela está usando o Somalgin, ele pode ter feito uma angioplastia ou colocado um stent, o objetivo maior do Somalgin é evitar uma nova oclusão arterial, uma nova estenose ou uma diminuição do processo de aterosclerose. Esse é o principal objetivo do Somalgin, não melhorar em si a circulação. O Somalgin nada mais é que o ácido acetil salicílico, que é o AS, só que protegido, é um nome comercial na realidade, e é um AS que vem protegido com uma camada para não irritar tanto o estômago. Então o Somalgin é o AS, ele melhora consequentemente um pouco a circulação porque ele deixa o sangue um pouco mais fluido, ele impede a agregação plaquetária. Mas ele não é assim usado para melhorar a circulação, e sim para prevenir uma nova oclusão. Ela não falou aonde que ela fez o cateterismo, mas independente de onde tenha sido, se for na perna ou se for na parte cardíaca, ele está sendo usado por isso. Se é a mesma paciente que falou sobre aquela parestesia na perna, mesmo. Então aí sim ela tem que realmente avaliar, principalmente se esse cateterismo foi para desobstruir artérias da perna. Que aí sim, essa parestesia pode ser realmente por conta de falta de circulação. Então seria interessante ela avaliar para ver realmente o que é esse... Você viu como a gente vai... Tudo isso você vai perguntando, você vai investigando, né? Se ela já falou com cateterismo, tem que ver o que foi esse cateterismo. Foi cardíaco ou já foi cateterismo na perna, por uma desobstrução de artéria da perna? Então isso tem que ser avaliado realmente numa consulta, né? A gente volta a frisar que a gente está fazendo consulta. Sim. Estamos conversando e falando, e isso tem que ser avaliado com exame físico, palpação de pulsos, olhar a temperatura, uma série de coisas e aí exames complementares, ultrassom, para chegar no diagnóstico.
Doutor Antônio Caluzata, cirurgião vascular, tratando conosco hoje de varizes, falta de circulação. A pergunta que chega aqui, né, doutor? Já chegou. Hoje vocês estão explorando, doutor. Doutor, o senhor, né, me corta aí com o tempo. Demorei para vir. Aí, não, ó, pode isso que deu, demorou para vir aqui, ó. Pergunta da Cesarina. A minha filha tem as mãos muito geladas. É o mesmo caso dos pés. Será? Ficam vermelhas, dói e no inverno piora. Seria falta de circulação? Aí tem que ser avaliado, porque existe uma patologia que a gente chama de eritromelalgia. Nome feio, né? Eritromelalgia. Eritromelalgia. Acontece principalmente em pacientes jovens, em pacientes muito ansiosas, e acontece um desequilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Eu sei que eu estou falando grego, mas é uma maneira que eu tenho para explicar. Né? Simpático e parasimpático, e ocorre uma alteração da microcirculação dos dedos, em que as microfístulas entre as artérias e as veias acabam alterando a sua contração e dilatação, e acaba provocando essa hiperemia, que é essa vermelhidão nos dedos, né? E dor, e às vezes o paciente tem muita sudorese, né? Suor na mão, e isso tem que ser investigado para avaliar realmente se é essa patologia ou não, para que seja feito o tratamento adequado, né? Então, realmente teria que avaliar pessoalmente para ver se seria uma eritromelalgia ou não, dependendo do que for. Geralmente, a eritromelalgia não causa consequências mais graves, não causa necrose, não causa outra, mas realmente incomoda bastante os pacientes. Muito bem, a Anice volta aqui a complementar. O cateterismo dela foi só um exame, não tinha nada, doutor. A Helena do Embaú pergunta: gostaria de saber, meu pé racha muito, não posso calçar sapato nenhum, uso marca-passo, pé sangra, não tenho diabetes, graças a Deus, pressão controlada, problema é que fumo. Maria do Embaú: tenho os pés gelados e cãibras, seria circulatório? Procure um cirurgião vascular. Então, Helena do Embaú, a resposta é rápida e curta. Isso. Mais uma pergunta da Neuza, doutor, Distrito Industrial. Tenho úlcera na perna há 3 anos, não cicatriza, dói muito. E a pergunta, tem cura? Então, a gente tem que fazer uma avaliação. Só uma úlcera pode ter várias causas, né? Da mesma maneira da dor, a gente vai investigar, né, as características dessa úlcera, até a localização dela. Através da localização da úlcera, a gente tem uma pista do que é a causa da úlcera. Úlcera na região medial da perna, em terço distal da panturrilha, isso realmente fala mais a favor de úlcera venosa, uma úlcera varicosa. Se a úlcera na região lateral da perna, se ela é profunda, muito dolorosa, existe úlceras que a gente chama úlcera hipertensiva, que é pela própria pressão alta, o paciente com uma pressão muito alta acaba ocasionando. Vai depender da gente avaliar o tipo da úlcera, a característica da úlcera, então tem que fazer uma consulta, uma anamnese para avaliar. Normalmente, a gente consegue fechar essas úlceras, sim. Tem cura, sim, vai ter que ser avaliado para ver qual a patologia, mas o nosso índice de fechamento de ferida no consultório é muito, muito alto, próximo a 100%. Né? Existe uma série de tipos de ferida e de úlcera que vai ter que ser avaliada. Existem úlceras isquêmicas por falta de circulação, e aí às vezes a gente precisa fazer uma desobstrução, uma ponte de safena, uma cirurgia para melhorar a circulação da perna, para daí fechar essa úlcera. Tem úlcera varicosa, que a gente vai precisar primeiro tratar as varizes, para daí conseguir fechar essa ferida. Então você vai ter que ver a causa, vai tratar a causa dessa úlcera para a úlcera se resolver, né? Às vezes a úlcera não é a doença. Normalmente a úlcera é uma manifestação, é um sintoma de uma doença que vai ser tratada para conseguir fechar essa úlcera. Muito bem. Doutora, para a gente fechar, nós começamos com os mitos e verdades. Bota agora no inverno, fechada, até em cima, a gente usa muito, né? Isso pode prejudicar a nossa circulação? Não, é difícil, né? Não vai usar um sapato, uma bota tão apertada a ponto que é óbvio, tudo tem que avaliar o quanto apertada é isso, mas não, com certeza não. Um outro gancho é salto alto, né? E às vezes a bota com salto, né? É mito, salto alto também não causa varizes. O que acontece? Às vezes o paciente usa salto muito alto e durante um período muito, né, durante o dia todo, e isso o que vai acontecer, que a gente comentou sobre o coração na perna,
vai acabar isolando e não permitindo que a panturrilha contraia, que é a movimentação do pé que a gente faz para fazer a caminhada. Então ele fica muito só na ponta do pé, não contrai essa musculatura da panturrilha e aí vai causar mais sintomas, dor, cansaço, peso na perna. Mas não existe nenhum trabalho científico que relacione diretamente o uso do salto com o aparecimento de varizes. Mas o uso do salto com o sintoma de dor e cansaço na perna, com certeza, porque a gente vai estar diminuindo o estímulo da bomba da panturrilha, que seria o coração venoso na perna. Daqui 15 dias, combinado? Daqui 15 dias estamos de volta. Então, gente, quem tiver perguntas sobre diabetes, né, relacionado a isso... principalmente prevenção. Nesse tempo frio, a gente tem que pensar muito em prevenção de lesão no pé diabético. A gente pode usar esse gancho para falar sobre a aterosclerose, porque o diabetes é um dos fatores de risco principal para a aterosclerose. Eu falo para meus pacientes, se você é diabético e fuma, então aí sim você tem uma bomba relógio prestes a explodir, que vai explodir em algum lugar, né? Que somando as duas coisas, o diabetes e o tabagismo, as consequências são gravíssimas e vai explodir em algum lugar. Então, tudo isso é interessante a gente abordar. Provavelmente vai ser um tema longo, não só de um dia, acho que talvez a gente tenha que pegar umas duas vindas aqui para a gente bater nisso. Eu acho que o tema é tão importante que a gente vê cada catástrofe, cada lesão terrível nos membros inferiores, que vale a pena a gente gastar aí 2 dias para 2 vindas aqui para a gente falar e bater bem, principalmente nesse período de inverno, na prevenção das lesões no pé diabético. Doutor, obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Deve ter paciente esperando, então, gente, vamos frisar mais uma vez. Dr. Antônio Carlos Zata, cirurgião vascular, atende na Clínica Pro Saúde. O telefone para contato é o 3273-1542, WhatsApp 98404-2161. Essa entrevista é disponível, inclusive, né? Sim. Então, quem quiser saber mais alguma coisa, né? E tem no Facebook da clínica, né? Tá lá também. Qualquer coisa, se precisar alguma pergunta, a gente responde por lá também, não tem problema. Que é o Facebook? Por Clínica Pro Saúde Vascular. Clínica Pro Saúde Vascular da Capital do Papel também está à sua inteira disposição. Obrigada, bom dia, doutor. Obrigadão, bom dia a todos. Você está ouvindo Rádio Capital do Papel, FM 101,9, Telêmaco Borba. Você quer perder até 15 quilos em um mês? Isso é possível com o método de emagrecimento 5S. Mais de 7 mil pessoas em todo o Brasil e em 5 países já emagreceram de forma rápida, saudável e sustentável. Muito além do emagrecimento, o método de emagrecimento 5S